Paz. Eu me chamo pastora André Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e estou aqui mais uma vez para passar uma palavra de Deus para a tua vida e ensinamento também. Porque, gente, eu escuto muitas pessoas falando assim: nós somos como a areia da praia. Nós somos como um grãozinho de areia da praia, no meio de areia da praia. Falam como se nós fôssemos insignificantes. Muitas pessoas me falaram assim, e quando elas falam que nós somos como a areia da praia, elas falam colocando a gente como insignificantes. E isso não é verdade. E a Bíblia prova. Aqui em Gênesis 32:12, fala assim: E dissestes: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Por que nós somos como a areia da praia? Nós não somos como a areia da praia porque nós somos insignificantes. Tão insignificante que não dá para ser notado. Quando as pessoas se referem à areia da praia, mostra que a gente é um grão insignificante, e isso não é verdade. Gente, a areia, ela é tão importante, mesmo que nós fosse, né, assim, quando quer falar da areia, que nós somos como areia, quer falar que nós somos muitos, que nós somos incontáveis e que não tem condições de contar. Não quer, não significa que nós somos insignificantes, que nós somos pequenos. Não significa isso. Gente, e a gente colocando a cabeça para pensar, é só lembrar o quanto a areia é importante no mundo. Gente, a praia seria praia se não tivesse aquela areia fininha pra gente brincar, pra gente pisar, pra gente fazer castelos, pra gente se enterrar. Não seria tão divertido a praia se não tivesse aquele monte de areia fininha, né? Ali lapidada pela água do mar. E quantas construções grandiosas, majestosas, não foram construídas com areia? Então, mesmo que nós fosse citado como um grão de areia, sem ter a explicação, que aqui fala claramente que a nossa descendência, que a descendência aqui, eu acho que está em Gênesis aqui, certamente eu te farei bem e dar-te-ei descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Pela multidão. Pela multidão não se pode contar. Então, nós não somos insignificantes, nós somos muito valiosos, mas nós somos numerosos. E isso nos faz ter muito valor, porque nós somos numerosos, gente. Nós somos numerosos. Se nós se unirmos em Cristo Jesus, para fazer o bem, se nós se unirmos para amar o próximo, se nós se unirmos para poder tentar sentir a dor do próximo, sentir o que o próximo está passando, se nós se unirmos para empurrar o próximo para poder subir escadas, subir para mais alto, se nós puder e se nós puder servir de ponte, como fala a música da Bruna Carla, se a gente pudesse servir de ponte, se a gente pudesse servir de abrigo para o nosso próximo, porque a Bíblia fala que nós, nós somos irmãos, e
Que bom seria que os irmãos vivessem em união. E nós só podemos viver em união se nós viver em Cristo Jesus. Porque ele é o Filho de Deus e nós somos irmãos dele. E Deus é o nosso Pai. Então nós só podemos viver em união se nós vivermos com sinceridade, com verdade em Cristo Jesus. Para nós podermos, se nós não amar a Deus, se nós não obedecer a Deus, se nós não viver para Deus, jamais nós vamos poder viver em união. Porque não existe união sem ter o verdadeiro amor, sem sentir o verdadeiro amor, sem dar o verdadeiro amor, que a gente só aprende a ter o verdadeiro amor, a saber que tem o verdadeiro amor e saber dar esse verdadeiro amor se a gente for amado por Deus, se a gente for adestrado por Deus. A gente vai saber dar o amor que Deus nos dá. Se nós tivermos o amor de Deus, nós saberemos dar o amor que Ele nos dá. Se nós não tivermos o amor de Deus, porque nós não se aproximamos dele, nós não vamos saber jamais amar a uma pessoa verdadeiramente. Então, gente, o que eu digo para vocês nós somos significantes e muito para Deus. O que mais Deus quer é que cada um de nós viva a carta que Ele deixou para nós viver. Viva a palavra dele, tenha intimidade com Deus. Sabe o que é ter intimidade com Deus? É a gente orar e Ele responder. E não tem coisa melhor do que isso. Não tem coisa melhor do que orar e ter a resposta de Deus. De ter o amor, o cuidado, a proteção divina. Não existe melhor do que isso. Então, nós somos significantes. Deus, quando Ele compara nós com a areia da praia, Ele está comparando nós com uma grande multidão. E que bom seria que essa multidão que Ele fala em outros capítulos, que nós somos irmãos, e que bom seria que nós vivêssemos em união. E nós só podemos viver em união se nós vivermos em Cristo Jesus. Se nós servirmos a Jesus. E aí nós vamos herdar a salvação eterna. Que é a maior riqueza que um ser humano pode ter. A maior riqueza que um ser humano pode lutar até o último suspiro para conquistar. É a salvação eterna. Amém? Beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.